No dia 1 de setembro de 1939, Hitler faz a pior decisão da sua vida e invade a Polônia. Esse é o estopim para a Segunda Guerra Mundial, que causou 60 milhões de mortes. Mas, para entendermos melhor, precisamos voltar lá no fim da Primeira Guerra. Ela acabou muito mal resolvida e com a Europa totalmente devastada. Essa crise econômica que ela estava passando só piorou com a quebra da Bolsa de Valores na crise de 29. Isso contribuiu para que as pessoas, que já estavam bastante ferradas, perdessem a fé na democracia e no liberalismo, assim passando a apoiar regimes extremistas. Mas o quê? A Liga das Nações, que era um órgão internacional para manter a paz, falhou miseravelmente. Houve também um avanço comunista na Europa, consequente da Revolução Russa. Simultaneamente, várias nações se uniram pelo anticomunismo, com medo de acontecer com suas nações o mesmo que aconteceu com os russos. Mas a consequência mais importante de toda essa treta foi a ascensão do fascismo e do nazismo. Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. A fim de atingir esse objetivo, Hitler já estava com a guerra toda planejada na cabeça. Ele já tinha feito aliança com a Itália e o Japão, só no caso de acontecer alguma coisa. Também fez uns acordos secretos com a União Soviética. O principal foi o Pacto de Não Agressão, que dizia que a Alemanha não ia atacar os russos nem vice-versa. E se conquistassem a Polônia, ela seria dividida em duas zonas de influências, nazista e soviética. A gente sabe que Adolfinho não descansa até conseguir o que quer. Os nazistas estavam anexando muitos territórios, entre eles até a Áustria. E o que fizeram as potências europeias diante dessas invasões, que iam contra o Tratado de Versalhes? Nada. A França e o Reino Unido aplicaram a política do apaziguamento, que significa praticamente não intervir nas atitudes da Alemanha para não criar mais treta, e assim manter a paz na Europa. Para eles não valia a pena sacrificar a paz no continente por causa disso. Mas enfim, aproveitando a situação, Hitler queria muito mesmo a Polônia, porque além de ser um território que dividia a Alemanha em dois pedaços, o famoso corredor polonês, no país viviam muitos judeus, um dos motivos pelos quais a maioria dos campos de concentração seriam instalados lá, inclusive Auschwitz, o maior de todos os tempos. Até que em 1939, Hitler invade a Polônia, matando cerca de 6 milhões de pessoas entre ataques relâmpagos e invasões aéreas. Com isso, a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha, cumprindo o acordo que já tinham feito com a Polônia caso ela fosse atacada. E assim começa a Segunda Guerra Mundial. Vamos definir os times então? No eixo temos a Alemanha, o Japão e a Itália, versus os aliados, onde temos a princípio a França e a Grã-Bretanha. Depois de um tempo também se aliam a eles a União Soviética e os Estados Unidos, mas isso eu vou explicar daqui a pouco. A guerra também acontecia ao mesmo tempo na África. Muitas colônias ainda buscavam por suas independências, enquanto sofriam nas mãos do imperialismo. A coisa também não estava bem para o lado do Pacífico. Resumidamente, o Japão, país extremamente nacionalista, estava vivendo sua fase imperialista, explorando os recursos da China, já que ele mesmo quase não tinha matéria-prima. O Japão se envolveu em diversas guerras ali na Ásia para expandir seu domínio. Essa influência japonesa estava implicando na sua rivalidade com os Estados Unidos, porque esse não aprovava sua dominação na China, enquanto o Japão não aceitava as influências das potências ocidentais sobre os territórios colonizados na Ásia. Essa briga toda explodiu, literalmente, em 1941,
quando o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, o que faz com que os Estados Unidos entrem oficialmente na guerra. Então, da Europa, as tropas nazistas estão devastando o continente. Eles realizaram um ataque relâmpago à França e ocuparam rapidamente quase um terço do país. Você acha que agora o Dolfinho ficou satisfeito? De jeito nenhum. Ele, inocente, tadinho, achava que a guerra já estava vencida e foi para cima da Grã-Bretanha. Lembrando que ela é uma ilha, então o acesso não era tão fácil assim. A Alemanha teve que investir bastante na sua força aérea, promovendo bombardeios intensos a Londres. Eles só não contavam com uma coisa. Os britânicos tinham desenvolvido um sistema de radar aéreo incrível, que conseguia localizar as tropas alemãs antes que eles os atacassem. Com isso, os britânicos resistem e fazem algo inesperado: bombardeiam Berlim. Isso fez com que a Alemanha ficasse mais atenta e desistisse de tomar a Grã-Bretanha. Mas, gente, Adolfinho não se acalmou. Em 1941, ele quebra o pacto de não agressão e invade a União Soviética. Os russos tinham um exército muito grande e foram os que mais morreram na guerra. Mesmo assim, resistiram e conseguiram bravamente impedir o avanço nazista. Uma das batalhas mais populares foi a de Stalingrado, onde a Alemanha tinha que ganhar o combate nazismo versus comunismo por uma questão de honra. Por esse motivo, investiu muito militarmente, perdendo dinheiro e soldados em uma escala absurda. Como a Rússia tinha uma extensão territorial muito grande, os alemães tinham problemas para mandar suprimentos, como remédios e comida. Claro, o principal fator que decidiu a derrota alemã foi o frio. Os soldados achavam que ficariam um pouco tempo, porque ganhariam da União Soviética rapidinho, mas não foi bem assim. Foram pegos pelo inverno intenso, para os quais eles não tinham vestimentos adequados nem suprimentos para tanto tempo. Mas Hitler não se rendeu, continuou insistindo no ataque, até que o general responsável pela missão contrariou e rendeu a Alemanha. Hitler caiu no beijo do inverno russo, o mesmo que derrotou as tropas de Napoleão alguns séculos atrás. A partir daí eu nem preciso dizer que ficou tudo ruim para a Alemanha, né? A insistência no inverno soviético enfraqueceu muito as forças nazistas. Nesse tempo, os aliados conquistaram a Itália e tiraram Mussolini do poder. Realizaram também um ataque surpresa aos alemães, que ficou conhecido como Dia D, desembarque das tropas dos aliados na Normândia. Eles derrotaram os alemães e devolveram as terras que Hitler tinha conquistado, como a cidade de Paris. Já muito enfraquecido, em 1945 ele e sua esposa se suicidam, e o general responsável pela Alemanha rende, durante a Conferência de Yalta. 2 dias antes, Mussolini também havia sido assassinado. Então, isso significa que a guerra acabou? Não. Os japoneses ainda estavam de pé. Eles estavam fazendo todos os esforços possíveis para vencer a guerra, inclusive missões suicidas de ataque aéreo às bases americanas nas ilhas do Pacífico, os famosos pilotos kamikazes. Os Estados Unidos, após um combate intenso na ilha de Midway contra os japoneses, queriam dar um fim à guerra de vez. Para isso, utilizaram pela primeira vez a tecnologia desenvolvida no Projeto Manhattan, a bomba atômica. Lançou ela em 1945 sobre uma cidade japonesa de civis chamada Hiroshima. Foram mortos mais de 100 mil pessoas na hora, e várias sofrem até hoje com as consequências da radiação. Nem assim o Japão se rendeu. 2 dias depois, os Estados Unidos lançam outra bomba, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki. O último membro restante do eixo se rende, e a Segunda Guerra Mundial é finalizada. Há uma crítica muito grande de que não havia uma real necessidade dos americanos usarem as armas nucleares, principalmente porque foram 2 vezes em um curto período de tempo, visto que os japoneses não tinham condições de resistir. Há interpretações que ele fez isso para reafirmar sua superioridade bélica e mostrar para o mundo que eles de fato não têm medo de usá-la. Beleza, mas quais foram os resultados de todo esse massacre que a gente chama de Segunda Guerra Mundial? Foram 60 milhões de mortos, sendo classificado como o maior conflito que já existiu na humanidade. Devemos ressaltar a questão dos judeus, que foram assassinados em massa em campos de concentração, junto a outras minorias, como ciganos, homossexuais e comunistas. O pior é que ninguém sabia da existência dessas chacinas até 1945,
quando os aliados descobrem essas atrocidades e libertam os prisioneiros, mostrando ao mundo a verdadeira face do nazismo. Para penalizar os crimes de guerra, foi feito o julgamento de Nuremberg. Porém, muitos dos militares incriminados fugiram para a América do Sul, e sim, alguns deles até se refugiaram no Brasil. Como uma tentativa de reverter os danos aos judeus, a recém-criada Organização das Nações Unidas forma o Estado de Israel, para que eles possam ter seu Estado oficial em sua terra prometida. Acontece que esse território já estava habitado pelos palestinos, mas isso é história para outro vídeo. Os Estados Unidos lucraram muito com a guerra, levando em conta que ele era o principal fornecedor de armas e outros suprimentos. A guerra conseguiu reerguer sua economia, fazendo com que ele se recuperasse de vez da crise de 29. Agora, poderoso, estava pronto para fincar outro combate, a Guerra Fria. Para encerrar tudo isso, foi feita a Conferência de Potsdam, onde se reuniram os grandes líderes mundiais, Stalin, Truman e Churchill, para decidir os rumos da história. Eles decidiram que a Alemanha seria submetida a um processo de desnazificação, ou seja, fim de todas as leis nazistas e a reestruturação do sistema judicial e educacional, de modo democrático, e a eliminação de todos os elementos socioculturais nazistas. Ela também teria sua capital dividida em 4 zonas de influência. As principais seriam Berlim Ocidental, de política capitalista, e Berlim Oriental, de política socialista, e assim se fez com o resto da Europa, divisão que ficou conhecida como Cortina de Ferro. O mundo agora estava dividido entre as duas novas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar um 10 na sua prova de amanhã. Depois eu quero que você venha aqui nos comentários e me agradeça, tá bom? Mentira, mas manda para os seus friends que também estão no sufoco. Deixa aí seu joinha, se inscreve que eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada e até a próxima.